Vamos fazer um experimento hoje, vamos verificar se as bicicletas da escalada ainda são uma ótima opção para amadores como eu. Vimos que os profissionais neste último Tour de France decidiram apostar 100% nas bicicletas aero, mesmo em etapas com muita escalada. O que é que acontece connosco? Entre os 800 km que já rodei testando a bicicleta e os 150 que vou pedalar hoje. Vamos ver qual pode ser a nossa melhor opção. Que não chova pra gente, cara. Que não chova, né? Está prevista uma tempestade ao meio-dia, mas tudo bem. Não é esperada tempestade forte, mas há alerta, né? Sim, sim. Tudo bem, só não caia como ano passado. Não caia nem se machuque, menos São Bento. Droga, você disse que um não desce tão mal e é o primeiro que vai pro chão, sabe? Mas tudo bem. Vamos tentar acompanhar o Olivilla que está vindo com a aero. Sim, né? O que você destaca fica mais fácil pra você. Já começam as hostilidades, meu Deus, e a neutralização nem terminou. Pensei em fazer de outro jeito, um vídeo em estilo transmissão, e aproveitando que tínhamos o Nacho na moto com a câmera, então fazer como se você fosse o Andrés e eu, o Perico, né, ou ao contrário, e ir comentando enquanto acontece. Vamos ver se sou fluente, cara. Bom, vamos lá. Aqui o que temos no final é ciclo brava, marcha ciclo esportiva ou ciclo tanto faz. Um monte de gente com número de peito. A ideia não é competir. São 3 distâncias, mas a mais longa sempre traz mais adrenalina. E acho que me lembro que disseram que havia cerca de 2.000 inscritos. Sim, é uma loucura. Com certeza. Este ano a largada me pareceu muito mais longa. Não parava de sair gente. No ano passado, ou seja, demorei muito mais para perceber que você estava na frente, sabe? Me dei mal. A gente dizia, não vamos conseguir, não vamos conseguir, não vamos conseguir. E continuávamos ultrapassando gente. Foi realmente incrível. Bom, o objetivo para mim nessa prova era principalmente coletar informações além dos testes que já pude fazer sozinho com essa BMZ Team Machine SLR. 01 era, acima de tudo, ver como ela se comportava no pelotão. Como se saía no plano no pelotão. Porque estamos vendo que há uma nova tendência de que as equipes profissionais do World Tour, etc. Quem pode escolher entre bicicleta aero e de escalada ou polivalente? Eles estão optando cada vez mais, até mesmo nas etapas com muito desnível, por bicicletas aero, mas esses são os profissionais, é um mundo diferente. Eles chegam a 30 km por hora, temos outras condições, menos watts, etc. E eu defendo a teoria de que, por mais que queiramos imitar o que os profissionais fazem se pudermos escolher, na maioria dos casos fará mais sentido usar uma bicicleta all-road ou de escalada, porque a minha teoria é a seguinte: no plano você vai em grupo, por mais vantagem aerodinâmica que a bicicleta tenha, no final das contas, quem está te dando a aerodinâmica é o grupo, não a bicicleta em si. Sim, faz muito sentido. Quando isso fará diferença? Quando terão aqueles pequenos duelos de domingo? Ou numa pedalada para ciclistas amadores como a gente, quando começa a subir e vem a serra? A bicicleta deve ser leve e subir melhor graças à geometria e ao trabalho com fibras de carbono. A transmissão, inclusive, vai ser ainda mais importante para fazer a diferença nessas arrancadas, não é? Como é pedalar no plano. Sim, ou a menos que seja meio louco e vá 180 km sozinho. Mas faz muito sentido o que você comentou, eu concordo completamente com isso. Depois conto um pouco das conclusões a que cheguei. Sim, é verdade, eu coletei todos os dados, potenciómetro, frequência cardíaca, obviamente, velocidade, sistema de posicionamento global, tudo isso com o Coros Dura, que é o ciclo computador que está entrando no mercado de uma maneira incrível. Essa marca que começou com relógios de trail running e que agora, por enquanto, tem esse único modelo no ciclismo. Entre pessoas de ultradistância como o Nacho, essa bateria ultra longa está ganhando espaço. Então é isso, o evento, como vocês podem ver, começou com um dia muito bonito, mas claro, com o aviso de que poderia cair uma tempestade forte. No meio da manhã, então, o ritmo já começou altíssimo desde o primeiro momento. Estávamos pedalando perfeitamente a uns 40-45 km por hora, mas era muito intenso. Eu tenho que dizer, em relação à bicicleta, que não encontrei absolutamente nenhum contratempo para pedalar nessas velocidades, mesmo sendo uma bike de escalada. Talvez a maior limitação estivesse na relação de marchas.
relação da SRAM de 48 dentes na coroa grande e um 1033 atrás no cassete, e o 48. Quando alguém anda muito forte no plano, fica difícil para você, sim ou sim? Minha única obsessão nesses trechos planos e cheios de rotatórias e curvas era ir na frente para evitar problemas. Na verdade, já ouvimos sobre alguma queda ao entrar em alguma rotatória ou uma clavícula por aí pulando. E eu achando bom estar aqui na frente. Inclusive, em algum momento eu tive meu momento de glória quando, por estar obcecado em chegar primeiro na rotatória, fiquei na frente de todo o grupo dos 2000 corredores. Nacho Justo estava lá gravando, foi um momento épico. Eu acho que foi um momento épico para todos, porque eu estava justamente chegando na frente, sabe? E eu fiz e girei a câmera numa decisão. Bem nas rotatórias é sempre complicado, e lá estava você. Não me importa se eu não terminar a marcha, mas o momento de glória eu já tive. Olímpia, achou que controlaria isso? O rebanho fugiu de você? Eu não estou para brincadeira, eu estava dizendo para ele que ele estava fazendo muita bagunça. Eu sou de meias 24 ou... Em rolo, isso no rolo como taça de butifarra com queijo com apelido. Vejo muitas pessoas bem ligadas aqui. Estou pegando o celular porque tenho aqui os segmentos do Strava, mas basicamente no plano até chegar em Sangrau, que era a primeira subida e pode-se dizer que era o único porto real desse percurso. Cheguei sem problemas na parte da frente do público na parte da frente do pelotão. Assim que começou o porto, 2 ou 3 pessoas atacaram e foram embora. Acho que fomos alcançando eles à medida que o porto avançava, mas tudo bem, eu me mantive ali com a minha típica cadência alta de sempre para subir o porto. E aqui, realmente, esta bicicleta, então com um peso que está abaixo de 7 kg, esse desenvolvimento que na planície vai tão mal, na verdade, subindo, coloca o 48 e mantém a coroa grande, descendo com os pinhões, sobe bem. Olha, uma unidade que depois a gente foi pegando, hein? Ao longo da subida, mas a verdade é que fui muito bem. Olha, em Sangrau, segundo o Strava, são 8 km e 600 metros, inclinação média de 4,1, porque tem até algumas descidas e tal. E bom, fiz meu recorde pessoal em 20,02 em relação ao ano passado. Exatamente o mesmo ritmo com uma bicicleta que dá para dizer que se destacou. Não é uma escaladora, mas serve para vários terrenos, assim como a Aurum, e esta se comporta de forma semelhante. Este ano eu fiz 20 minutos e 02 segundos, e no ano passado fiz 20 minutos e 49 segundos. Este ano movi 313 watts, no ano passado 298, é verdade. Que a partir de 3/4 tive um problema nas costas, a 3/4 da subida, de repente fiquei travado das costas. Eu atribuo isso principalmente aos dias de festa que houve antes, porque isso é dentro do contexto do Cioter. Eu carregava uma mochila de 6 kg com tripés e câmeras. Não sei o que são 12 horas de festa andando por 2 dias. Eu acho que aí foi quando estourou minhas costas e antes de chegar ao final, todo ensanguentado, foi tipo... Fiquei destruído na Cioter sozinho por algumas horas. É difícil conciliar se inscrever numa corrida e 2 dias antes curtir muito na feira, mas tudo bem, dá para aproveitar igual. A única coisa é que ali eu realmente fiquei muito limitado e também não consegui pegar o vácuo de ninguém na descida que pudesse me puxar, foi o contrário, sabe? Porque eu estava tentando alongar as costas. Como a descida tem muitas curvas, também não achava o momento certo, e a descida... A verdade é que muitos grupos escaparam de mim ali. Sim. Além disso, aquela descida de Ensangral, quando você desce em direção à costa, poxa, tem que tomar cuidado, porque... É rápida. É rápida. As curvas têm pedras, têm tipo umas areinhas. Estão soltos, sim. Escorregam, tem curvas fechadas. Eu já quase bati num javali, sempre aparece um inesperado. Um dia eu tomei um grande susto lá, mas tudo bem. Eu precisava ajeitar bem as costas e, por sorte, quando fizemos aquela descida, já me ajeitei direito. Mas eu já tinha perdido. Os 2 grupos com os quais eu deveria estar pelo desempenho físico, vamos dizer assim, né? Então eu já fiquei em um grupo no qual eu ia bem, mas eu percebia que era um dos que ia bem demais nesse grupo.
junto com outro cara que estava vestido de Decathlon, porque esse pessoal que usa o uniforme da Decathlon, não sei o que eles têm, mas tem um gás incrível. Sou bem jovem e acho que esse cara era do Sul, pois depois conversei com ele. Marchamos juntos o tempo todo e ele tinha uma energia incrível. E então ficamos meio que liderando esse grupo, que seria o terceiro ou quarto perseguidor da marcha. E foi aí que chegamos à próxima subida de Romanha, que é bem curta, mas super explosiva. Bom, ali em Romanha. Assim que ficou acima dos 10%, tomei a iniciativa e disse, bom, vamos tentar puxar o grupo para a frente. E se ficarmos poucos, que sejamos poucos, porque depois realmente podemos remar no terreno que está à frente. Vamos ver se hipoteticamente conseguimos alcançar algum dos grupos mais à frente, né? O garoto da Decathlon ainda estava no grupo um pouco atrás, mas logo acima ao chegar ao topo, havia um ponto de abastecimento e então muitos ficaram lá. Juntou-se gente que vinha de outros grupos da frente que tinham parado no abastecimento. Bom, foi interessante. A partir daí descida até o que é conhecido como a parte de Calonja, onde você já enfrenta o que seria a última subida do dia, mas já bem tranquila. Com uma média de 3% que se chama Laganga. Bem nessa última subida de Calonja era onde estava o ponto de abastecimento, não é? Antes, se você ia com um senhor mais velho sem dorsal, acho que ele era a Penetra. Bom, talvez tivesse gente circulando porque era domingo. Sim, mas esse estava lá desde o começo, hein? Ele ficou com vocês. Muito. Rato? Faz tempo. Mas ele era muito velho. Ele era muito velho. Mas tipo 60 anos e sim. Ele era bem velho. Lembro de comentar com ele. Motorista. Esse aqui é um Penetra e 2, tipo, caramba, né? Como vai esse senhor aí? Porque ele ficou com você o tempo todo. Quando chegou ao topo de escalão, boa parte do grupo ficou para trás e ele permaneceu com você. Sim. E justamente nesse momento ele começou a falar comigo e me disse, o da câmera vai com você, né? Aí ele meio que percebeu. Eu disse sim. E perguntei, e você gosta de câmera, hein? E o cara fazia de tudo para aparecer na câmera, sabe? Na verdade, foi uma das coisas que comentamos com o motorista também. Tipo, acho que ele está aqui porque quer aparecer na câmera. Então, se você nos vir por aí, com certeza vai aparecer, cara. Mas esse senhor bem ali, quando chegamos ao topo na Romênia, ficou do meu lado. Conversamos e ele logo disse, ei, aqui tinha uma curta e uma média, né? Isso se divide em algum momento. Eu não vou aguentar esse ritmo a minha vida toda, sabe? Me fala, eu digo sim, mas não sei onde. Estou seguindo o percurso longo e não sei onde divide. Depois já perdi ele de vista. Rápido, eu estava rápido. Para a idade que eu tinha. Bem, toda a subida da Roménia que é curta, acho que tem 1,5 km, mas com uns 12%, então é super puxada. Sim, está aqui. Sim, aí está. O cara aguentou o tempo todo o corpinho. Era assim, tinha umas perninhas finas, fibrosas. Cara, eu lembro de ver ele. Sim. Muito insano. Muito bem, cara. Então, olha, uma das coisas que atualizaram no Corosdura é que agora você tem um monte de possibilidades de criar fotos típicas com estatísticas da rota que você coloca sobre os dados e ficam ótimas para redes sociais. Ou o flyover, esse 3D que é como um mapa 3D que faz a rota e mostra as fotos que você tirou pelo caminho. Tudo isso que antes exigia apps de terceiros, agora está no próprio Corosdura. E agora, se você grava alguns vídeos, não digo com uma câmera como acontece comigo e tal, mas se você mesmo grava alguns vídeos andando de bicicleta, tira algumas fotos e depois coloca isso nas redes sociais. Sim, fica muito legal, porque acontece muito comigo que eu não lembro onde são as fotos ou os lugares por onde passei. Atualização. Assim você pode lembrar, caramba, olha, foi neste ponto da rota, sabe? Você geolocaliza, manda o vídeo pros colegas? Exato. Não sei, fica muito maneiro. Na última subida, a da Ganga, que para mim não é muito favorável, porque eu prefiro quando tem bastante inclinação. Isso tem cerca de 3% de média, mais ou menos. E pensando que depois vinha um monte de trecho plano e no final uma subida super ingrata, bem curta, mas super explosiva, já desnivelado e exausto subindo para Montjuic e Girona, pensei, vou deixar a iniciativa para os outros. E aí voltou para a frente o rapaz da Decathlon puxando o grupinho que restava e eu ali. Minha estratégia foi, fique na roda, faça os revezamentos que tiver que fazer, como todo mundo, mas economize para aquela última subida em Montjuic. O problema é que fomos alcançados no final. Toró caiu. Uma chuva enorme, por pouco tempo, mas uma chuva enorme.
A organização optou por não subir o Montjuic, não pela subida, mas pela descida. São ruas urbanizadas, com várias delas, como se chama, bueiros, muitos deles, e os ferros típicos que atravessam o asfalto de ponta a ponta. E aí falta 1 km para chegar na linha de chegada. Não fazia muito sentido, mas a verdade é que estávamos todos no grupo durante um bom tempo no plano, esperando esse momento. E quando vimos o pessoal da organização dizendo não passem direto, não vai subir, foi tipo, por um lado, que droga, talvez eu tivesse me esforçado mais em algum momento, mas por outro lado, aqui ninguém reclamou. Exato, ninguém disse que não. Porque aquela subida é realmente muito difícil, muito difícil. É que sim, caiu, é o que você diz, cara. Caiu por pouco tempo, porque eu mesmo nem coloquei a jaqueta de chuva porque estava atrás do motociclista. Ele tinha se abaixado, mas encharcou toda a estrada, muito mesmo. Sim. Uma chuvarada total? Olha, aqui dá pra ver, levantava muita água. E eu lembro de ir pensando, caramba, eu que não estou nada acostumado a andar no pelotão, pensei. Que medo, cara. Sim, porque além disso, quando você fica atrás, toda a água da frente espirra em você e eu subia com toda a... água na cara. E nesse ponto você já está se aproximando de Girona, já percorreu 150 km e as forças começam a fraquejar. Quem mais ou quem menos já está um pouco exausto e é fácil cometer um erro, pode ser um toque de roda ou qualquer outra coisa. E aí todo mundo se envolve. Felizmente nos demos bem nos revezamentos. Acho que aí estava a magia da marcha, não? Aquele toque de competição. Quando vem uma subida e tal... Mas depois fizemos um bom time no geral entre todos e chegamos na linha de chegada, salvando aquela última subida que poderia ter acabado com tudo. Chegamos na linha de chegada. Bom, na verdade foi entre abraços, boa energia e comentando sobre a corrida. E muito bem, muito bem. Se dava pra ver os grupos em que você esteve, dava pra ver que o pessoal estava muito entrosado. Cara... Sim. Todos colaboravam, sabe? Não tinha quem só pegasse carona na roda. Bom, sempre tem um desses. Eu não vejo. Já vamos pegar o nome dele. Mas bom, não foram muitos. Como conclusão, depois de ter feito todos os testes da bicicleta individualmente e depois de ter participado desse passeio, eu realmente acho que continua sendo a melhor opção, continuo defendendo que é a melhor escolha para um amador como nós escolher, in Pastelian. Se você tiver que escolher entre uma aero e uma escaladora, escolha uma escaladora moderna como esta Team Machine, que no final é essa bicicleta. O que ela fez foi herdar o estudo aerodinâmico que foi feito com a R, com a aerodinâmica, e adaptando isso ao que é um quadro muito mais estreito e muito mais pensado para escalar. Mas a aerodinâmica do quadro em si, ela já tem. Outra coisa é que depois você queira colocar uma coroa maior, principalmente rodas com mais perfil, etc, para torná-la mais capaz no plano. Mas a diferença estrita está no quadro. Eu acho que o que se ganha em conforto com a escaladora, porque você fica mais ereto, com as costas mais retas, um pouco mais relaxado, é o que se ganha em uma posição de escalada mais favorável. Porque nas aero você fica muito baixo, quando você se coloca assim mais para cima, não fica mais difícil de movê-las e tal. Acho que faz mais sentido que um amador como você, como eu, como quem está assistindo a este vídeo, acabe optando por isso. Que as aeros são muito legais, muito sexys, nos animam sim, que os profissionais usam sim, que fazem sentido para certos percursos mais planos, sim, mas como bicicleta única, mais versátil para um amador. Eu continuo defendendo, no caso de DMC, que tem duas, a escaladora para um amador e para uma pessoa ignorante como eu. Você acha que seria uma boa combinação, então, ter uma bicicleta com uma geometria como essa, DMC com rodas de perfil? Poderia ser uma boa combinação? Uma corrida como essa, né, que tem subida e também tem trechos planos. Vamos ver, para essa prova em específico, que não favorecia em nada essa Team Machine SLR, porque no final não havia subidas difíceis e as poucas existentes tinham inclinação que não fazia diferença. Acho que faria mais sentido usar um perfil maior, tipo 40 mm, em vez dessa bicicleta da série, talvez um 50 ou 55, porque isso vai te ajudar não só no plano, mas também a lançar a bicicleta. Ainda mais nas descidas, para pegar mais inércia, etc. Mas se estamos pensando em uma única bicicleta, com uma única configuração,
para abranger o máximo de terreno possível. Provavelmente essa bicicleta com um perfil 45, você já abrange o infinito. Perfeito. Muito mais do que talvez, com a R que é 100% aero com rodas de 50 que vai subir muito bem, porque as novas aero sobem muito bem, mas é muito de nicho, digamos assim. acho que nós, amadores com watt por quilo bem inferior aos profissionais, não vamos aproveitar tanto essa bicicleta. Essa BMC está com 6,7 kg, se você pesar no tamanho S, que é o que eu uso, se pesar assim do jeito que vem de fábrica, já sem os pedais. Beleza. Então, enfim, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês nos comentários? As aero ou as escaladoras para os amadores? Se posso dar minha opinião, sim. Eu continuo preferindo as escaladoras. Ah, beleza. Beleza. Eu continuo preferindo as escaladoras, com certeza. Com perfil 40 para o que faço, funciona bem para mim. Então vamos lá, contem pra gente o que vocês acham. Vamos ficar de olho nos comentários aí. Tchau, tchau.